O que você tem pensado na sua mente? O que você tem nutrido na sua mente? Você tem aceitado as verdades de Deus sobre a sua vida ou você tem alimentado as mentiras nos seus pensamentos? Pense comigo, você pensa mais coisas boas ou coisas negativas ao seu respeito? O que você tem se alimentado todos os dias? Como está a sua mente? Como estão os seus pensamentos? Pensamentos calmos, tranquilos, ou pensamentos confusos, pensamentos agitados, pensamentos bagunçados? Pense aí e reflita junto comigo nesse vídeo. Bem, vou te explicar um pouquinho melhor. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Tamires Vanderert Gomes, esse é o meu canal, o nosso canal, sejam todos bem-vindos. Sim, comecei esse vídeo te fazendo várias perguntinhas para você e para mim refletirmos juntos nesse vídeo. Como estão os seus pensamentos? Como está a sua mente? E Deus me lembrou de 2 versículos que falam um pouquinho sobre isso. Mas eu te pergunto mais uma coisa. O que será que Deus pensa ao nosso respeito? E melhor ainda, o que nós pensamos sobre Deus? O que pensamos quando ouvimos a palavra Deus? O que pensamos a respeito das pessoas que convivem conosco? Isso é algo muito interessante porque tudo começa na nossa mente. Se a nossa mente estiver bem, o nosso corpo, a nossa saúde está bem. Lá em Jeremias 29:11 diz assim. Vamos escutar um pouquinho? Olha, vamos fazer até diferente. Vamos fazer diferente, porque essa palavra ela diz tudo. Eu poderia terminar aqui o vídeo, certo? Então, fecha o teu olhinho. Vamos fazer assim um momento de calmaria, de paz. Porque olha que lindo, que verdade linda. Porque a Bíblia, gente, eu acredito, né, 100% do fundo do meu coração, que ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a verdade. Então, quando nós conhecemos a verdade, nos libertamos de todas as mentiras. Então, nesse vídeo eu quero que você entenda, eu quero te conscientizar que não importa o que as pessoas pensam ao teu respeito. Não importa se até agora você mesmo já pensou errado ao seu respeito. Talvez com uma imagem distorcida sobre si, na sua autoestima, se sentindo inferior, enfim, pensando tantas coisas talvez negativas, porque vamos ser sinceros, né? Às vezes a nossa mente está tão bagunçada que só pensamos coisas ruins e não é isso que Deus quer para nós. Então, olha o que Deus pensa ao seu respeito. Feche o seu olhinho e escute somente a minha voz como a voz de Deus para você. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Uau, gente! Que lindo! Gente, vocês entenderam isso? Não, vou ter que ler de novo. Olha o que Deus diz para nós. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Então não importa o que o fulano está pensando ao seu respeito. Não importa o que ele está dizendo que Deus pensa ao seu respeito. Porque o próprio Senhor aqui na palavra está dizendo assim, eu é que sei. Deixa os outros falarem. Deixa os outros pensarem que você é assim. Não aceite isso como a sua verdade, porque eu é que sei o que eu penso sobre você. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o conhecemos. E quanto mais o conhecemos, mais conhecemos sobre nós mesmos. Vocês conseguem entender isso? Tem muita gente que quer entender,
o seu propósito, ainda não entende. Ah, mas qual é o meu propósito? O que eu nasci para fazer? E, gente, algo que eu aprendi que é muito interessante, que eu acredito que alguém também vai aprender nesse momento, comigo falando, assim, como que eu vou saber usar, por exemplo, um robô, uma máquina? Eu vou aprender com o criador daquele robô, um exemplo, né? Uma obra de arte, uma obra-prima, enfim, uma criação. Eu vou aprender como se usa, como foi feito, para que serve, né? Com a pessoa que criou. Não há ninguém melhor para explicar do que a própria pessoa que criou. A mesma coisa eu aqui fazer um desenho, mostrar para vocês, né? E alguém querer vir explicar o meu desenho, a minha obra de arte. Eu não sei desenhar, gente, não sou boa nisso não. Mas aquela pessoa até pode explicar, até pode falar o pensamento ali dela sobre o meu desenho. Mas eu vou ter mais autoridade para falar o que eu pensei quando eu desenhei aqui. Entendem o que eu quero dizer? Não, vou ter que ilustrar. Gente, eu vou ter que ilustrar. Então, assim, vamos fazer um desenho bem simples, tá? Bem simples. Porque eu não sou nenhuma artista. Não nesse sentido de desenho, né? Porque eu posso ser uma artista em outros sentidos. Eu sou fotógrafa, então eu sou uma artista, tá bom? Vou fazer um desenho. Gente do céu, tá bem rapidinho, nada profissional. Até porque eu não sei, né? Mesmo que eu tentasse, mesmo eu fazendo com calma. Ah, tentando vai, né, gente? Claro que vai. Então, assim, Deus, ele fez exatamente isso. Ele me desenhou. Ele desenhou você. Ele nos criou. Ele nos formou à sua imagem e semelhança, Deus diz. Certo? Então, botar os bracinhos assim. Ai, gente, ficou meio... Tá. Quando? Ó. Gente, tô até com vergonha. Tá. Aqui tá o meu desenho. Tá focando? Ai, gente, que lindo. Tá. Só pra simplificar pra vocês, tá, gente? Esse é o meu desenho. É a minha criação. E foi exatamente assim. Deus, ele nos criou. E, gente, vocês podem olhar, falar que esse desenho tá feio, que ele não tá bonito, que a minha bonequinha tá torta, certo? Vocês podem falar que ela não tá legal. Não gostei. Esse é o seu pensamento e eu respeito o seu pensamento, mas é a minha criação. Eu criei essa boneca, eu criei esse desenho. Então aquilo que importa é o que eu penso a respeito disso. E assim foi conosco. Deus, ele nos criou, ele nos formou, ele nos imaginou em cada detalhe, vocês entendem isso? E somente ele tem totalmente essa liberdade e essa autoridade de como ele pensa ao nosso respeito. Eu vou explicar pra vocês o que eu pensei, por que eu fiz essa roupinha, por que eu fiz esse cabelo, e assim é o nosso propósito. Quando nos achegamos ao Criador, entendemos um pouquinho mais sobre a obra. E quem é a obra? Eu e você. Então, se você quer saber o seu propósito, se você quer saber por que você foi criado, você precisa se achegar e perguntar ao Criador. Entendem? Entendem um pouquinho essa associação que eu fiz? E não importa o que as pessoas falam ao teu respeito. Isso vai interferir na sua vida, o pensamento dos outros, se você não tiver uma identidade firmada. Se você não tiver primeiro aqui o seu pensamento alinhado sobre você. E como eu falei, você vai entender o seu olhar, os seus pensamentos quando você estiver pertinho de Deus. E é tão lindo,
porque às vezes nós temos pensamentos confusos, né? Como eu falei lá no início. Mas Deus, ele tem pensamentos de paz. Então, que você possa eliminar todas essas mentiras na sua mente e aceitar as verdades. Pensamentos de paz e não de mal. Por que você pensa e tem pensado tão mal a seu respeito? Porque você consegue somente enxergar, sabe? E aceitar as mentiras, dizendo que você não é amado, que você não é amada, que você não é linda, que você não é capaz. Sabe, essas são mentiras que muitas vezes durante a caminhada vamos aceitando como verdade. Ah, é mesmo, Deus não me ama, Deus não me aceita, Deus não me quer, Deus não me perdoa. E vamos pensando pensamentos tão de mal, sabe? Não de paz, que não é aquilo que Deus tem a nosso respeito. Talvez você está pensando mal a respeito de Deus. Para finalizar, lá em Romanos, diz assim, Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se queremos experimentar essa boa, essa agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos nos permitir passar por uma renovação na nossa mente. Lá nós ouvimos um pouquinho em Jeremias sobre o que Deus pensa ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. E aqui nós ouvimos um pouquinho sobre o que precisamos fazer todos os dias, passar por uma renovação na nossa mente. Como que eu vou eliminar as mentiras da minha mente? Eu não aguento mais pensar essa coisa ruim, eu não aguento mais toda hora esses pensamentos negativos vindo na minha mente, que eu não sou capaz, que eu não consigo, que eu não posso, que eu isso. Não aguento mais pensar mal dos outros, pensar mal a respeito de Deus. Gente, tá aqui o segredo. Pra gente ter os nossos pensamentos alinhados, precisamos passar por uma renovação. Quando temos muitas coisas no nosso guarda-roupa, um acúmulo de roupa, para entrar algo novo, né? Precisamos tirar o que é velho, o que não cabe mais para nós, o que não tá ali legal, o que não tá servindo, o que tá grande, o que tá rasgado. E assim é na nossa vida com Deus, assim é na nossa mente, nos nossos pensamentos. Eu quero tirar o velho pensamento para o novo entrar. Eu quero uma renovação na minha mente, eu quero pensar conforme Deus pensa ao meu respeito. Para que isso aconteça, para que eu elimine as mentiras pelas verdades, eu preciso conhecer a verdade. Não tem como eu querer a verdade, não tem como eu querer colocar pensamentos alinhados com aquilo que Deus pensa sobre mim se eu não o conheço. Entendem? Faz sentido? Então, para que você descarte as mentiras na sua mente, para que você descarte a agitação, a confusão nos seus pensamentos sobre você, sobre Deus, sobre os outros, enfim, você precisa substituir pelas verdades de Deus. Como você faz isso? A verdade está aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais você conhece a verdade, o que é a verdade? Opa! A palavra de Deus é a verdade, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então, quando você conhece a verdade, você vai se libertando de todas as mentiras.
Se você antes falava, pensava, eu não posso. Como? Como que eu vou retirar isso da minha vida? Se lembrando do que Deus diz. Se lembrando do que a palavra diz para nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada é impossível para Deus. Então, quanto mais nos alimentamos, mais entendemos os pensamentos de Deus sobre nós. Mais entendemos quais pensamentos precisamos ter ao nosso respeito. Então, talvez os seus pensamentos estavam aí meio distorcidos, que você possa fazer esse treinamento, tá bom? A partir desse vídeo, faz esse treinamento. Vem um pensamento negativo, um pensamento contrário, você vai pensar, será que esse pensamento vem de Deus? É isso que Deus pensa ao meu respeito? Não, não é. Porque eu ouvi lá no vídeo da Tamires que Deus tem pensamentos de paz. Não, esse pensamento não é de Deus. Pum, elimina. Não vou pensar isso. E vai pra Bíblia. O que Deus diz? Pensem, não sou amado. Eu tô sozinho mesmo, eu não consigo. Epa! Se Deus tem pensamento de paz, não é Ele que tá me dizendo isso. Não é Ele que tá fazendo eu pensar isso. O que a Bíblia diz? Que eu sou amado, sim. Vai procurar versículo que diz que você é amado e vai ler. Então, certo, gente? Pense o que Deus pensa ao seu respeito. Espero que você faça esse treinamento, porque não podemos nos acomodar. Não se acomode. Permita a renovação na sua mente. E é somente com Deus que conseguimos isso. Um beijo. Envia esse vídeo para mais pessoas. Certo, gente? Me ajudem compartilhando. Preciso de vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.